proposta de lei 230/10, que tem a ver com, que é a proposta de lei que procede à nacionalização do BPN, que vai ser discutida em comissão hoje à noite e em plenário da Assembleia da República amanhã de manhã. Como sabem, o CDS tem, em relação às consequências da crise financeira internacional e, sobretudo, em relação às dificuldades que os portugueses atravessam, uma atitude positiva e construtiva, procurando apresentar sempre as suas alternativas. Foi em nome dessa atitude construtiva que eu considerei defensável a medida que o Governo tomou drástica de nacionalizar, qualificada pelo próprio Governo como excepcional e anómala, em relação ao BPN para a proteção dos depositantes e dos contribuintes. Disse-o no domingo passado e voltaria a dizê-lo hoje. Como é de imaginar, o CDS, se é claro nesta matéria, em todo caso não defende a generalização deste tipo de medidas, quando, a menos em casos muito cirúrgicos que se justifiquem, como é este que foi referido. Sucede que pode estar muita gente desatenta. O CDS procura fazer um esforço técnico e político de estar atento. E eu chamo a vossa atenção para a proposta de lei 230/10, onde, e esta explicação é importante no início para que as pessoas possam perceber, onde está um primeiro decreto, se quiser, onde está uma primeira lei que nacionaliza o BPN e depois vem em anexo uma espécie de lei geral de nacionalizações. Ora, as duas coisas são muito diferentes. Portanto, eu chamo a vossa atenção, é preciso ler o decreto, não é muito longo, mas há o decreto-lei, a proposta de lei, desculpem, de nacionalização do BPN tem 3 artigos e depois, a seguir, vem em anexo uma proposta de lei com 15 artigos, que é uma espécie de lei geral das nacionalizações. Eu já vos explicarei, só para perceber o contexto, porque é que o Governo se sente obrigado a fazer as duas coisas, por uma interpretação da Constituição que eu não vou discutir, que obriga, nos termos do artigo 83 e 165 da Constituição, a que haja uma lei geral habilitante da decisão de nacionalizar ou apropriar para o Estado determinados bens privados. Sucede que o Governo, obviamente, devia ter feito uma lei geral com o número 230, que era o que permitia fazer, definir as regras da apropriação dos bens privados, e depois uma lei especial para o caso do BPN. Isto não é muito relevante, a não ser do ponto de vista técnica jurídica, mas compreendam o seguinte: é um pouco estranho que a Lei Geral de Nacionalizações seja um anexo da lei especial feita para o BPN. Em boa técnica jurídica não seria assim. Mas, repito, não é isso que eu vou discutir. Mas é isso que aqui vem. Portanto, compreenderão, eu leio só um ponto, que o primeiro artigo da nacionalização do BPN diz o seguinte: é aprovada em anexo à presente lei, da qual faz parte integrante o regime jurídico da apropriação pública por via de nacionalização. Por aqui já podem perceber que são, na verdade, em termos práticos, 2 documentos legislativos diferentes, embora um venha em anexo do outro, e, curiosamente, o geral vem em anexo do particular. Bem, o que eu quero chamar a vossa atenção é que, assim como o CDS teve e tem uma posição, repito, é construtiva e considerou defensável, dado o caráter extremo da situação do banco, e por defendermos uma separação muito clara entre o que é a economia de mercado, com regulação e com supervisão, e, portanto, com princípios éticos, e aquilo que não é, tivemos a posição que temos e mantemos relativamente à questão do PP. Mas chamo a vossa atenção que o que amanhã vai ser votado de manhã no Parlamento, na ressaca das eleições americanas, e num intervalo da discussão do orçamento, é uma lei geral de nacionalizações. Ou é também uma lei geral de nacionalizações.
E eu queria que, acho que é meu dever, e agora chego à substância da questão, acho que é meu dever alertar os portugueses, alertar os cidadãos, para o que é essa Lei Geral de Nacionalizações. O Governo propõe uma Lei Geral de Nacionalizações, portanto, não estou a falar do caso do BPN, uma Lei Geral de Nacionalizações, em que, primeiro, a razão para nacionalizar é abstrata. Invoca-se o interesse público sem saber definir o que é interesse público. Segundo, as nacionalizações serão feitas por decreto regulamentar. O que é que isto quer dizer? Que não vão ao Parlamento, fogem, portanto, ao debate público, e o poder de fiscalização da constitucionalidade em termos preventivos pelo Sr. Presidente da República não se aplica aos decretos regulamentares. Em terceiro lugar, o valor das indemnizações é fixado por despacho do Ministro das Finanças, o que significa que nem sequer vai a Conselho de Ministros. Ora, trata-se de recursos públicos. E, portanto, objetivamente, isto é matéria que tem que ser debatida publicamente. Em quarto lugar, e talvez mais extraordinário, o Estado nacionaliza, mas o Ministro das Finanças, por despacho, ou seja, sem ter que ir ao Presidente da República, sem ter que ir ao Conselho de Ministros, sem ter que ir ao Parlamento, pode atribuir a gestão da empresa nacionalizada a terceiros privados. O que, naturalmente, viola o princípio da sã concorrência. O Estado nacionaliza um bem e depois o Ministro das Finanças, por despacho, atribui a gestão desse bem a uma entidade privada. Mas porquê umas e não outras? Há uma coisa que se chama sã concorrência. Que tem regras e que tem princípios. E, portanto, como creio que é fácil de perceber, há outras objeções de natureza técnica e há outras críticas de natureza até constitucional, mas aquilo que para nós é absolutamente relevante são estes pontos que aqui frisamos. Eu aceito... Peço desculpa. Eu compreendo que, em relação ao BPN, seja preciso tomar uma medida drástica, porque defende uma economia de mercado com princípios éticos, com supervisão e com regulação, mas não posso aceitar que se pretenda fazer uma lei geral de nacionalizações, em que não é preciso definir porque é que se nacionaliza, não se sujeitam ao escrutínio do Parlamento, evitam o poder de fiscalização da constitucionalidade pelo Presidente da República, definem por despacho quanto é que se paga de indemnização sem que ninguém possa escrutinar e debater esse valor. Curiosamente, não há uma única norma sobre a remuneração dos novos gestores públicos e, portanto, vamos assistir outra vez a salários exorbitantes, mesmo na área do Estado. E, por fim, ainda se pode nacionalizar para, a seguir, entregar a gestão a uma entidade privada, não se explicando porque é uma entidade privada e não outra. Uma lei geral de nacionalizações, como uma lei quadro de privatizações, é uma coisa muito séria. Não pode ser feita à pressa, nem pode ser feita com este tipo de armadilhas. E eu chamo a atenção porque estou a defender que, no meu país, vigora um Estado de Direito, uma sociedade democrática, onde é possível discutir as decisões. Se, no futuro, nacionalizações são feitas sem ter que ir ao Parlamento, evitando que o Presidente da República possa fiscalizar a constitucionalidade, fixando o montante das indemnizações por despacho, nem sequer vão ao Conselho de Ministros, podendo atribuir a privados a gestão depois de o terem nacionalizado sem se saber como é que fica garantida a sã concorrência. Bom, há aqui qualquer coisa que tem que ser seriamente discutida e para a qual eu quero alertar os cidadãos. Até porque isto vai à discussão hoje à noite, quando, compreensivelmente, as pessoas terão
olhar para o que se passa numa eleição tão importante como a dos Estados Unidos, e depois vai amanhã de manhã a plenária da Assembleia da República. E estes pontos têm que ser discutidos. Uma nacionalização é um ato excepcional e anómalo. Não é um ato administrativo e banal. E, portanto, quando se nacionaliza, tem que se justificar. É por isso que eu aceito o caso do BPN como um caso limite, onde era preciso proteger o depositante e o contribuinte. Agora, quando se nacionaliza numa economia de mercado, tem que se explicar porquê, tem que se fundamentar exatamente as razões, tem que se ir ao Parlamento para poder ser criticado e escrutinado e para poderem ser feitas perguntas em nome do contribuinte, tem que se permitir ao Presidente da República o exercício completo dos seus poderes, tem que estar claro que os administradores públicos do Estado não vão ter remunerações absolutamente exorbitantes, tem que ficar claro que a gestão deve ser pública ou então no quadro do Estado, que o Estado delega a gestão de uma empresa nacionalizada. Por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos, eu ainda posso compreender. Agora, numa entidade privada, escolhida em nome de quê? Com que garantias de que não se viola a concorrência? Isto são coisas muito sérias. E, portanto, eu quero chamar a atenção deste diploma na sua totalidade. Porque senão ele passará como vinha vindimada, como se fosse apenas o ato relativo ao BPN. E não é. Repito, se o Governo tem essa interpretação da Constituição de que precisava de fazer uma lei geral para permitir o caso concreto, eu não vou discutir se ela está certa ou está errada, mas vou dizer uma coisa muito simples. Fazem uma proposta de lei com o quadro geral das nacionalizações, tem o número 230, e depois fazem uma proposta de lei com o número 231, que se aplica ao caso concreto do BPN. É isto que é normal, é isto que é lógico, é isto que é compreensível. E, portanto, o que nós pediremos, para além de fazer um conjunto de propostas de alteração, é que, obviamente, estas propostas de lei sejam separadas.